Na última terça-feira foi o último dia do chamado Retiro das Chuvas. A tradição Theravada tem esse Sangha tem essa tradição de observar o Vassa, que é o período equivalente à estação chuvosa da Índia. Naquela época era muito difícil para os monges viajarem de uma cidade para outra, conseguir. Naquele período que as estradas ficavam todas atoladas de barro e coisas do tipo. Então o Buda estabeleceu essa regra para os monges pararem de viajar nesse período. E é um período de mais prática recolhida. No caso dos leigos, é um período que é tradicional usar para tentar reforçar algum aspecto da prática, fazer alguma prática um pouco além do. Levantar um pouco a barra do nível da prática. Vamos dizer que poderia equivaler para os cristãos praticantes, né, de uma quaresma budista, né? Período que a gente vai tomar algumas práticas a mais. Não que a gente deva simplesmente, não, acabou o Vassa agora, volta pro relaxo de sempre. Não, a gente viu, fez alguma prática, viu o benefício daquilo, né? Colheu frutos daquilo, né? Então a gente pode continuar praticando dessa forma, levar isso para nossa rotina, fora do Vassa também, se for conveniente, dependendo do que for. Então é um período de olhar também para trás. Não, nesse Vassa, o que que deu para a gente aprender? O que a gente conseguiu fazer nesse Vassa? Algum ponto que a gente conseguiu melhorar? Ah, conseguir estabelecer uma rotina de prática. Ah, conseguir aprender a lidar com algum hábito, me livrar de algum mau hábito. Conseguir enfraquecer algum mau hábito. Então, é um momento para olhar para isso, né? Tá bom. A gente tentou fazer algumas coisas a mais nesse Vassa, conseguimos, não conseguimos, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente pode corrigir, momento de reavaliar a própria prática. Nos países budistas, como a Tailândia, esse é um período que geralmente tem muitas atividades, né? Porque logo após o retiro das chuvas, né, ocorre a cerimônia chamada de Katina, né? Que é a oferenda de tecidos para os monges. Tradição estabelecida da época do Buda. No contexto de que alguns monges iam visitar o Buda, acabaram não conseguindo chegar a tempo no mosteiro em que o Buda estava, acabaram tendo que passar os 3 meses do Vassa num outro mosteiro. E aí depois, quando chegaram para visitar o Buda, os mantos deles estavam todos detonados, todos acabados, bem destruídos. E aí o Buda estabeleceu essa tradição de permitir que os monges realizem essa cerimônia, dando a oportunidade para as pessoas de doarem tecidos para fazer mantos novos para os monges nesse período. É o período em que um mosteiro tailandês geralmente está mais lotado. Katina é imbativelmente o dia mais lotado do ano. Mais de Mapjan, tipo, mais de 1.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas, era muito lotado. Caos absoluto em termos de excesso de gente no mosteiro de floresta. Mas inspirador ver um salão de Uposta, tipo, mais ou menos, deixa eu ver, umas 2 vezes do tamanho do Sudavari em termos de volume ali na área dos leigos, lotado, tanto dentro como em volta, naquela
aquela avançada do telhado, né? As pessoas em cadeiras do lado de fora. Não tem um lugar vago. As pessoas determinadas em fazer mérito. Pelo menos naquele dia do ano as pessoas vão ter. É inspirador ver tanta gente disposta e em harmonia usar essa oportunidade para fazer mérito com a sanga e cultivar, ouvir uma palestra, praticar um pouco. Aqui no Brasil só temos um mosteiro Theravada. Não tem o requisito para ter a cerimônia de Katina, né, que é no mínimo 5 monges que passaram o retiro das chuvas. Ano que vem talvez tenha, nas palavras do Adjan, que ele falou na cerimônia que a gente teve dia 27, né? Talvez tenha. Mas não é porque não tem 5 monges que os monges não precisam de pano, né? Pano é um dos 4 requisitos, né? Pano, alimento, moradia e medicamentos. Então, assim, se a gente quer fazer mérito com a sanga, às vezes não precisa. Volta um pouquinho, né? Vamos voltar. Quais são os 4 requisitos básicos, né? Então, lembrar disso, né? Então, às vezes não é questão de dar um equipamento, alguma coisa assim. Às vezes voltar ao básico, né? Voltar, tipo, panos, roupas de frio, né? São Lourenço é frio. Porque São Lourenço fica perto da cidade onde a minha mãe nasceu e, tipo, a gente ia sempre pra lá. Quando eu era criança, viajava sempre pra lá. Lá é frio. Ou cidadezinha fria. A Serra de Minas, ou lugarzinho frio. Então, assim, coisas de frio geralmente são interessantes. Se alguém quiser a oportunidade de oferecer essas coisas, é uma oportunidade, né? Que você vê. Esses agasalhos, né? Com essas coisas, gorrinho, né? Meia de lã, que lá faz frio, viu? O pessoal estava conversando com a pessoa da cozinha lá, a pessoa falando que, tipo, tava torcendo para um dia dar 10 graus, né? Porque tava dando menos de 10 a maior parte dos dias de manhã. Então, assim, é um lugarzinho frio. Então, você vê, no Brasil a gente encontra mantos para comprar na esquina que nem a gente encontra na Tailândia. Na Tailândia, qualquer lojinha da esquina, qualquer dessas lojas 1,99. Tem o kit de manto, tem o kit de donativo de mosteiro. Então aqui a gente tem que ser criativo. Então aqui não dá. Na Tailândia é muito conveniente. Você acha, não, preciso comprar uma tigela de monte. Você vai na esquina, a loja 99 tem. Agora aqui não tem isso, né? Então a gente tem que usar a nossa criatividade e adaptar para o que a gente tem, né? Ah, tá bom, não consigo oferecer manto para os monges, que é o ideal, o perfeito, seria oferecer os panos e tal. Não dá, tá bom. Então eu vou comprar um agasalho de frio na cor que os monges estão permitidos utilizar. Ou então eu vou comprar um agasalho de frio com meias de lã, ou meias, ou essas coisas que os monges podem utilizar por baixo do manto, que é permitido. Então usar a nossa criatividade para a gente fazer mérito no contexto que a gente está. Não se limitar, tipo, seria tão bom se tivesse manto aqui, vou encomendar da Amazon importado. Às vezes não é muito conveniente, né? Tentamos trazer manto e tigela da Tailândia, foi um caos, porque o Brasil tem umas coisas com cobrar imposto de doação que é meio curioso, assim, né? Tipo, a coisa de doação para fins sem lucrativos nenhum, ainda assim cobra imposto. Às vezes o negócio sai 4 vezes por faturado. Então, assim, é complicado. Aí tivemos que coordenar com uma leiga tailandesa nos Estados Unidos para mandar, ainda assim tivemos que pagar uma nota de imposto. E é uma logística muito complicada, assim, muito complicada. Então, assim, não, muita coisa para resolver e, tipo, chance de dar errado, aí ficar preso na alfândega. É complicado. O jeito mais fácil é quando alguém for na Tailândia encher uma bala de manto e tigela e trazer. Agora, como não está acontecendo tão cedo, a gente usa a nossa criatividade, usa a nossa sabedoria. Na Catina, geralmente, eles oferecem pano branco, né? Agora, aqui no Brasil, mesmo na Tailândia, as tinturas que eles doavam para o mosteiro. Não é nem questão da tintura ser ruim, que não funciona, gente. Quando tingido industrialmente, o negócio, a tinta fica no manto, né? Fica aquela cor do monge lá, que nem o manto do Adjan, fica na cor certinha. Ela vai tentar tingir aquilo com tintura química. Depois de 2, 3 lavadas, o negócio já saiu, manchou, tipo, não dá certo.
Então, assim, esses tempos atrás a gente tentou também comprar. Duas pessoas foram lá no Brás atrás dos panos na cor certa, e eu ajudando elas por telefone e tal. Eu lembrava como que são os panos lá na Tailândia e tal. Então, assim, não é um desafio a mais fazer esses métodos básicos daqui do Brasil, né? Mas a gente tenta. Agora, você vê, tem essas coisas mais fáceis, né? Tipo, o pano do monge é um pano específico, né? Que tem que ser um pano respirável, fazer o manto que se é leve, não pode ser muito pesado. Agora, essas outras coisas dá pra fazer, né? Agasalho de frio, blusa de frio, essas coisas é a oportunidade de doar esses requisitos básicos, né? Que remetem à vida monástica. Não precisa ser uma coisa super. Então não é tão cara também, é uma coisa que tem condição de contribuir. E é bem útil, né? É bem útil num lugar frio como São Lourenço. A Tailândia, o inverno lá é, sei lá, dependendo do lugar, o inverno lá é tipo 20 graus. Dependendo do lugar, chega a 10. Aí fica um pouquinho mais gelado, mas São Lourenço chega a 4, 3. Um lugarzinho gelado. Então, assim, usar a nossa criatividade, né? Lembrar dessas coisas, desses requisitos. Você não tem a oportunidade, não mora perto do mosteiro, não tem como doar alimentos. A gente tem interesse em fazer isso? Tem lá no calendário do Slack, né? A gente pode entrar na lista lá de pessoas que doam através do terceiro, né? Tem uma pessoa lá que prepara refeições perto do mosteiro e oferece para os monges. Então a gente usa um terceiro para fazer isso pra gente. Ou então a gente ajuda quando os monges. Tem um grupo também de os monges necessidade de saúde lá, pagamento de tratamento médico, coisa do tipo. Tem essas coisas também, né? Então, para quem tem interesse, né, essas coisas estão disponíveis. É só a gente usar a nossa criatividade, usar a nossa sabedoria para buscar como fazer isso nesse contexto. A gente não tem muitos monges no país, muito longe de travado no Brasil, e não temos um mosteiro tão perto, né? Então a gente usa o que a gente tem, né, para a gente poder praticar. Então é um período de olhar para essas coisas, né, de oportunidade de fazer mérito, né, buscar a oportunidade de fazer mérito, buscar cultivar essas boas qualidades. E também para a comunidade monástica, né, tipo nesse período, no dia antes do final do Vassa, tem um negócio chamado Pavarana, que é o dia antes ou o dia do Vassa? É o último dia do Vassa é o Pavarana, que é um convite. Pavarana é convite em Pali. Convite para as outras pessoas te admoestarem, seja por coisas que você falou, que você fez, ou que você, pensamento, palavra ou ação. Naquele período de 3 meses que passaram juntos, os monges conviveram juntos naquele período de 3 meses lá no mosteiro. Então tem essa cerimônia de pavara, né? De você convida os outros a apontarem coisas que julgarem inadequadas. Então tem essa cultura de feedback. Que é uma coisa curiosa também, porque às vezes no Brasil a gente não tem muito isso, não tem muito esse coisa. Os americanos já têm um pouco mais essa coisa de feedback, né? Você ter o dever de pedir feedback, né? Ou a cultura de dar feedback. A empresa multinacional tem bastante disso. No geral, assim, no Brasil, a gente não vê muito isso. Então, assim, essa abertura de outras pessoas apontarem os seus defeitos, né? Então você tem essa humildade de perguntar, tem alguma coisa para apontar, que eu tenho que melhorar alguma coisa assim, né? Então, assim, ter uma atitude de humildade, uma atitude de abertura. No mosteiro tailandês, geralmente é um ambiente bem metá, né? Bem amistoso, né? Então, e bem de perdão, assim, né? Então ninguém vai ficar, faz a cerimônia, mas ninguém vai ficar lá apontando o que, que o outro fez, o que, que desfez e tal. Aí é curioso que o mosteiro ocidental na Tailândia, né, o Wat Pah Natchar, já era bem diferente. A gente ouvia várias histórias e que, tipo, tinha gente que não entendia muito bem o espírito
da cerimônia, né? E aí, em vez de ficar meditando no Vassa, né? Ficava durante o Vassa anotando, tal monge fez isso, tal noviço fez tal coisa, tal monge sênior fez tal coisa. E aí na cerimônia, quando convidava lá, a pessoa lia aquela lista, né? Nossa, gente, a pessoa entendeu errado o propósito do negócio. O propósito é você se abrir para a crítica dos outros, não você ficar fiscalizando os outros. Então, assim, tinha várias histórias estranhas que aconteciam nesse tipo de cerimônia. Aí você vê, tem que entender o propósito das coisas, né? Não sair fazendo. A mente que procura defeitos é muito perigosa, né? A gente vai ficar vigiando a prática dos outros, né? E a nossa prática, a nossa mente, nós estamos vigiando a nossa própria mente, né? Então, tem também isso, né? Um período de. Você vê, as pessoas conviveram juntos naquele período de 3 meses, né? Tem algumas coisas que um faz, que incomoda e tal. Então, assim, tem essa cultura de pedir o feedback dos outros, né? De forma a cultivar a harmonia da comunidade, a harmonia entre as pessoas. Então, assim, trazendo isso para nós leigos, né, é interessante. Às vezes a gente não temos no contexto de Pavaro, né, não temos isso, né, mas é uma coisa interessante de se fazer, seja no trabalho, ou seja na nossa rotina acadêmica, ou seja na convivência familiar, coisa do tipo, né? Porque às vezes tem essas coisas que a gente faz e incomoda os outros, mas o outro não quer falar pra gente que incomoda ele. E aí, esse sentimento se acumula, 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 até um dia que a pessoa explode. Então, assim, é uma coisa humilde, uma coisa hábil de ser feita, né? De você, tá bom, você tá indo num local novo, tá no ambiente de trabalho, você pergunta, né, pro seu chefe ou pro seu colega, né? Tem alguma coisa, alguma atitude minha que eu posso melhorar, alguma coisa assim, ou então tem algum ponto que eu preciso reforçar, ou que eu preciso me dar mais atenção, seja na vida familiar, seja no relacionamento, seja na faculdade, alguma coisa assim, né? É útil fazer isso, né? Primeiro que abre essa porta para as pessoas falarem, né? A gente não vai ter, a gente vai estar mostrando que a gente não é de vidro, né? Que a gente é capaz de ouvir feedback, abrir para crítica, né? Não ser um telhado de vidro que ninguém pode, quando eu tô com medo de a pessoa falar mal de mim. Não, a gente também tem capacidade de ouvir crítica, a gente tem capacidade de ouvir feedback e processar isso e melhorar com base nisso. Não que a gente vai simplesmente acreditar cegamente no feedback do outro, também que não está correto. Tem que ouvir e refletir com sabedoria, né? Isso está correto, isso está apropriado, isso é verdade, ou realmente isso é fato ou é uma percepção distorcida do outro. Então é uma atitude útil, né? E ajuda a evitar atritos, né? Essas coisinhas que. Então, de vez em quando, perguntar, né? Alguma coisa que eu tô fazendo que te incomoda, ou alguma coisinha que eu tô fazendo que gera desconforto para tal pessoa, para você, então, assim, que eu posso melhorar e tal. Então, assim, é uma coisa que evita que a pessoa tenha que falar diretamente com você, né? E falar, tipo, olha aqui, eu tenho uma coisa pra te falar. E também já é um desconforto pra pessoa ter que falar isso, né? A pessoa tá incomodada com aquilo, ter que falar pra você, né? Tipo, ela não sabe como você vai reagir, mas se você abrir, facilita, abre esse canal, né, de comunicação, né? Então é uma coisa útil pra gente trazer pra nossa prática budista, né? Uma coisa que eu vejo como que traz benefício, né? Então, você vê, numa prática não é só meditação, né? A prática também é relacionamentos pessoais, é lidar com pessoas, é lidar com o mundo, é cultivar a harmonia do grupo. Então são vários elementos juntos, né? Que se combinam ali. Então fica o convite de olhar e refletir para essas coisas, né? Buscar aplicar nossa sabedoria e não simplesmente jogar fora certas coisas. Não, tá no contexto do mosteiro, então não é para mim. De forma que a gente possa se beneficiar da melhor forma possível dessa prática que a gente vem desenvolvendo. Então é um momento da gente olhar para trás e, tipo, dar a nós mesmos o anumodana por tudo que a gente colocou de esforço nesse Vassa. Por mais que tenha tido altos e baixos, momentos difíceis, momentos mais disciplinados, menos disciplinados, a gente conseguiu fazer alguma coisa. Teve alguma coisa ali. Procurar alguma coisa, né? Que a gente conseguiu fazer. E reconhecer isso, né? Que tipo, a gente é capaz de melhorar, a gente é capaz de mudar certos hábitos.
refletir novamente, né? Mais um Vassa que se passou, né? Mais um Vassa que se passou, né? Quantos ainda nos restam? Reflexão da impermanência, né? Reflexão da morte. Porque a gente não também fique negligente, não, acabou o Vassa agora, só no próximo Vassa que eu vou me preocupar com a minha prática. Também não é muito sábio fazer isso. Tem esse momento de anumodana com si mesmo, mas também não largar da prática, né? Então, cultivar em cima disso, cultivar, chegar nesse nível, tá bom, gente, vamos levantar o nível agora. Vamos tentar melhorar alguma outra coisa. E por aí vai. E aí a gente tem a chance de usar melhor o nosso tempo. Então, por hoje, eu acho que é isso. Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa, seja da palestra? Uma coisa que quando a gente vê de vez em quando no Sutras fala a prática tanto internamente quanto externamente. Essa prática externa está relacionado com isso que foi falado sobre estar aberto a críticas e se inspirar na prática dos outros, também essa troca, assim. Sabe, quando aparece, acho que no Satipatthana fala isso, praticar tanto internamente quanto externamente. No caso do Satipatthana Sutta em particular, por exemplo, com relação ao corpo, você ter noção que, por exemplo, você vê a impermanência no seu corpo é uma coisa, agora você vê no corpo dos outros é diferente, né? Então, assim, pode ser que você consiga lidar bem com a impermanência do seu corpo, mas com a impermanência, você não consegue ver isso, não é tão evidente no corpo dos outros, né? Você não vê isso externamente. Então, acho que é mais para esse lado, né? Isso aí é mais a questão da tanto para si mesmo como para os outros, né? Então, sensações, né? Tipo, tanto a sensação, eu não sei como aplicar isso, né? Porque a sensação é a gente que sente, né? O outro que sente, né? Então, por exemplo, as sensações internas e mentais, né? E as externas, talvez as físicas, não sei como a gente poderia aplicar isso. Interna e externa. Não me ocorre agora como aplicar isso. Mas no sentido de talvez comparar as suas sensações com as sensações que os outros experienciam, né? São impermanentes, são dukkha, né? Acho que seria talvez por esse lado, mas algo mais. Então é isso.